Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí, todo mundo preparado para a prova de sexta-feira? Sim, lembrando que sexta-feira agora temos prova, quarta prova. Que inclusive a quarta prova é quando inicia a segunda avaliação. Então, a sua nota da primeira avaliação vai ser a nota da prova 1, prova 2, prova 3, faz a média aritmética e soma com as listas. Tá bom? Das listas você vai também fazer a média aritmética das listas, né, que vai dar entre 0 e 1 ponto, você só vai somar. E agora na prova 4 vai começar a segunda avaliação. Lembrando, né, vocês já sabem, que para essa prova 4 você tem 2 semanas de aula. Você tem a semana passada e essa agora. Então você tem 4 aulas. Então, por favor, estude todos os assuntos. Não é falar assim, eu vou estudar só 3 aulas, uma eu não vou estudar. Por quê? Aí chega na hora da prova, cai justamente aquela que você não estudou. Então, não corra esse risco, estude tudo. Tudo bem? Inclusive, hoje é uma aula importantíssima, porque hoje a gente vai começar a ver funções de N variáveis. Então, a partir de hoje, a gente vai ver uma nova, digamos, classe de funções. Eu vou começar no quadro, depois a gente vem aqui para o slide. Então, eu quero comentar aqui com vocês qual é o próximo passo que a gente vai dar a partir de hoje. Então, hoje nós vamos ver funções de N variáveis. Olha só, até aqui, o único tipo de função que a gente estava estudando era uma função vetorial. O que é uma função vetorial? Então, por exemplo, nós estávamos estudando funções assim. Imagina que você tem uma função alfa e ela vai do R no R2. Para cada parâmetro t, essa função alfa, ela te retornava um vetor alfa t. Esse vetor é um vetor que tem 2 funções aqui, 2 funções coordenadas. Pode ser qualquer uma. Vou colocar aqui t ao cubo seno de t. Então, com isso aqui você já está acostumado. Isso é uma função vetorial. Então, note o que é uma função. Uma função é como se fosse uma máquina. Então, você joga uma informação para essa máquina e ela transforma em uma nova informação. É isso que ela faz. No caso do cálculo 1, por exemplo, uma função, ela pegava um número e transformava em outro número. É isso que ela fazia. Então, por exemplo, você tinha lá no cálculo 1, f de x igual a x quadrado. Perceba que nesse caso aqui, a informação que você vai dar para essa função é um número x. E ela vai te retornar um novo valor. Então, por exemplo, para essa função, você fala assim, eu vou jogar nessa máquina o valor 3. Qual número ela vai me retornar? 3 ao quadrado, que é 9. Só que lá no cálculo 1, tanto a informação que você jogava na máquina, quanto a informação que ela te dava de volta, eram números, nos 2 casos. Aqui em cálculo 2 já é diferente, porque nós estamos agora ou no domínio ou no contradomínio com os espaços Rn. Então, por exemplo, aqui, nota uma coisa. Eu ainda tinha uma função, eu ainda tinha uma máquina, eu jogava um número nessa máquina, um valor de t, por exemplo, t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, jogar o valor aqui nessa máquina, só que nesse caso aqui, ela ia me retornar um número. Não, ela não me retornava um número, ela me retornava um vetor, um elemento de 2 coordenadas. Pode perceber, se eu pegasse aqui para alfa, jogasse um valor para t aqui, bora dizer que t é π sobre 2. Aí o que eu ia fazer? Quando eu jogasse esse valor de π sobre 2, ela ia me retornar um valor aqui. Qual valor ela ia me retornar? Ela ia me retornar o valor π ao cubo sobre 8 e aqui 1. Então nesse caso eu joguei um número na máquina, joguei π sobre 2 e ela me retornou não um número, ela me retornou um vetor de 2 coordenadas, um vetor bidimensional.
Então, isso daqui caracteriza uma função vetorial. É isso que a gente estava fazendo. Vamos olhar aqui, para o domínio e o contradomínio. Perceba que no caso das funções vetoriais, o contradomínio era sempre algum conjunto do Rn. Então aqui, o contradomínio é R2. Poderia ser R3, poderia ser R4. Mas nota que o Rn, ele se encontra no contradomínio. Isso para a função vetorial. Agora, o que vai acontecer? Em funções de n variáveis, a gente vai inverter isso daqui, Então agora, o meu Rn, que estava no contradomínio, ele vai para o domínio. E o meu R, que estava no domínio, vai para o contradomínio. Isso vai caracterizar uma função de n variáveis. Por exemplo, essa daqui. Pense numa função f. Olha só. Agora, o R2 não é mais contradomínio, ele é o próprio domínio. Então, o R2 é o domínio e a reta é o contradomínio. Está aqui. Então, agora, nessa máquina aqui, na hora que você for jogar uma informação para ela, você não pode jogar um único número. Você vai ter que jogar 2 números. Você vai ter que jogar um par ordenado. Então, essa função aqui, ela relaciona um par ordenado xy a um número real. Por exemplo, pense nessa função aqui, f de xy igual a x² mais y. Isso aqui é um exemplo de uma função de 2 variáveis, ou seja, ela depende de 2 variáveis. Ela depende da variável x e da variável y. Para cada valor que você colocar aqui de x e y, ela vai retornar para você um número. É isso que ela vai fazer. Por exemplo, digamos que o x seja 2, o y seja 1. Então, essa função aqui, quando você jogar isso aqui na máquina, ela vai te devolver 2 ao quadrado mais 1, que é igual a 5. Ou seja, gente, olha só, quando eu inverti aqui, perceba o seguinte, antes você jogava um número e retornava com vetor. Agora você joga um vetor, joga alguém aqui bidimensional e retorna com um número. Então, nesse tipo de função aqui, a resposta final vai ser número. É isso que ela vai fazer. Então, às vezes, uma função vai depender de 2 variáveis, 3, 4, 5, até 10 variáveis. Mas quando você jogar todas as variáveis para ela, ela vai te retornar um único número. Então, isso são funções de n variáveis. Aí você pode pensar, nossa, professor, mas então é mais fácil trabalhar com elas? De certa forma, sim. Porque a gente está acostumado com funções que nos retornam números mesmo. A gente não estava muito acostumado com funções que retornam para a gente vetores. Não, a gente estava acostumado mais com isso daqui mesmo. Então, provavelmente, se eu fosse pedir para você escolher uma função para trabalhar, e se você não soubesse nenhuma ainda, só por aqui, provavelmente você escolheria essa. Porque essas aqui são funções, digamos, que intuitivamente parecem ser mais fáceis. Só que não necessariamente vai ser mais fácil. Por quê? Porque para esse tipo de função aqui vetorial, nós já vimos limite, derivada e integral. E nós estudamos para esse tipo de função aqui, limite, derivada e integral, em 2 aulas. Só foram 2. Então, numa aula a gente viu limite, derivada, na outra aula a gente viu integral. E acabou. E para esse tipo de função aqui, vai ser a mesma coisa? Não. Olha, hoje é a aula 10. Então, a partir de hoje, a aula 10, até a aula 29, nós vamos trabalhar com essas funções aqui. Nós vamos estudar limite, derivada e integral para esse tipo de função, a partir de agora. Tudo bem? Deu para entender a diferença aqui entre uma função e a outra? Questão aqui do Rn, está no domínio, contra domínio. Então, a gente vai trabalhar com isso agora. Agora, eu pergunto para vocês, gente, uma função dessa daí, ela tem um gráfico. E nesse caso que eu tenho uma função bidimensional, o gráfico dela vai ser tridimensional. Então, para uma função bidimensional, o gráfico dela vai ser tridimensional. Porque só o domínio dela já é bidimensional. Só o domínio dela você já está no R2. E a imagem está no R1. Então, quando você for plotar o gráfico disso daqui, vai ser um gráfico tridimensional para esse tipo de função. Mas calma, a gente vai ver, hoje ainda a gente vai
desenhar alguns gráficos de algumas funções dessas. Então, primeiro eu queria só definir com vocês esse tipo de função. Agora a gente vai começar a trabalhar com elas. Então, a gente vai trabalhar como é que eu determino o domínio de uma função dessas. Depois, como é que eu calculo curvas de nível? A gente vai vendo o que é curvas de nível. E por último, como é que eu desenho um gráfico de uma função dessa. Então, vamos aqui para o slide. Hoje, como eu comentei, aula 10, nós estamos na aula 10, funções de N variáveis. Começando então com alguns conceitos básicos, depois curvas de nível e por último o gráfico da função. Aqui ó, já disse que é uma função de N variável. Então, uma função onde o domínio dela é um subconjunto do Rn. Então, aqui eu posso ter, sei lá, 10 elementos, 10 variáveis. Posso ter uma função que depende de 20 variáveis. Posso ter uma função que depende de 30 variáveis. Tudo pode acontecer. Aí você vai dizer, nossa, professor, mas existe função assim? Olha, o que mais existe é função assim, que depende de muitas variáveis. Eu vou te dar um exemplo bem básico. Se você quer calcular a área de um triângulo, como é que você faz? O que você precisa da área de um triângulo? Se eu te der só a base de um triângulo, só a base, já é suficiente para você calcular a área? Não, você precisa de quê? Da base e da altura. Você vai pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2. Então, eu posso afirmar, então, que a área de um triângulo é uma função que depende de quantas variáveis? Uma? Não, 2. Então, isso seria um exemplo de uma função como a gente está trabalhando agora. Então, um exemplo simples é a área de um triângulo. Para você calcular, você precisa pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2. Então, essa área ela depende da base, depende da altura. Outro exemplo, volume. Tá aqui, ó, volume. Você quer calcular o volume de um paralelepípedo. O que você precisa? Do comprimento, da largura e da altura. Você precisa de 3 informações. Aí, o que você faz? Você vai multiplicar A vezes B vezes C. Então, a função volume é uma função, nesse caso, que depende de 3 variáveis. Outro exemplo, você quer sair de casa, aí você quer calcular em quanto tempo você vai chegar na universidade. Só que tem um problema. Isso depende de muitas variáveis. Vai depender do trânsito, vai depender se está chovendo, vai depender se você já lanchou, se você já almoçou, se você já tomou banho, se você já se arrumou, vai depender de muita coisa, gente. Então, muitas variáveis estão envolvidas. Então, na vida real, as funções, elas dependem de muitas variáveis. Então, por isso que é natural que nós estudemos coisas assim, funções desse tipo. Então, pronto, agora que a gente já entendeu o que é uma função de N variáveis, vamos agora estudar como você determina o domínio delas. Então, olha só. Quando o domínio ele não é dado explicitamente, porque ali no quadro eu disse qual é o domínio. Eu disse que o domínio da função era o R2. Então, eu já falei explicitamente para vocês. Agora, se o problema não diz qual é o domínio, então subentende-se que o domínio é o maior conjunto possível dentro lá do Rn. Por exemplo, bora dizer que a resposta não está aqui, ó. Vou até tirar aqui. Está aqui. Olha essa função aí. F de xy é igual a 4x mais y menos 5. Gente, essa função aqui, ela tem alguma restrição? Porque assim, lá em cálculo 1, quando você quer determinar o domínio, o que você procura? Restrição. O que seria uma restrição? Uma raiz quadrada, por exemplo, tem uma restrição. Outra restrição, uma fração, ela tem uma restrição. Uma função log, ela tem uma restrição. Mas nesse caso aqui, existe alguma restrição? O que vocês acham? Não, não tem restrição. Se não tem restrição, então o domínio é o maior conjunto possível. E o maior conjunto possível, nesse caso aqui, de uma função de 2 variáveis é o R2. Então, aqui eu digo que o domínio é todo o R2. Mas isso daqui é muito sem graça, né? Então, bora resolver algumas que são mais interessantes. Então, eu trouxe aqui para a gente 4 exercícios sobre domínio para a gente fazer. A gente vai determinar o domínio de cada uma delas. Isso é muito importante, tá, gente? Mas muito importante mesmo. Porque isso vai nos ajudar a entender como é que funcionam essas funções. Então,
Começando pela função f. F de xy é igual a raiz quadrada x quadrado mais y ao quadrado menos 1. Vamos fazer essa questão. Olha, digamos que você estivesse no cálculo 1. Então não fosse uma função assim, fosse uma outra função. Vou fazer aqui do lado. Só para exemplificar. Digamos que você tem aqui, ó, f de x igual raiz de x. Aí eu perguntasse para você, qual é o domínio dessa função? Ou melhor, vou melhorar um pouquinho aqui. Bora colocar assim, raiz de x menos 1. Pronto. E eu perguntasse para você, qual é o domínio dessa função? O que você faria? Aí você ia pensar, bom, aqui eu tenho uma raiz quadrada. Então eu tenho uma restrição. Qual é a restrição? Tudo que está dentro da raiz, toda essa conta que aparece dentro da raiz, ela tem que ser maior ou igual que zero. Então, tudo que aparece aqui dentro, ó, tudo isso aqui, juntos, né, somado, subtraído, multiplicado, tudo isso tem que ser maior ou igual que zero. Então, sabendo disso, a restrição é que x menos 1 tem que ser maior ou igual que zero. Em outras palavras, então, x tem que ser maior ou igual que 1. Como é que eu ia representar isso daqui geometricamente? Seria fácil. Eu faria aqui uma reta dos reais, marcaria aqui o ponto 0, procuraria o ponto 1, bora dizer que o ponto 1 está aqui. E quem é o domínio da minha função? Seria todos os números a partir de 1, contando com ele mesmo. Então, marcaria algo mais ou menos assim, ó. Então, isso seria uma forma geométrica de representar o domínio dessa função. Eu também poderia escrever assim, ó, o domínio de f é igual ao intervalo 0 aberto, ou 0 fechado, desculpa, até mais infinito. Deixa eu melhorar esse 0 aqui. Aliás, nem é 0, né? É 1. Tá aqui. Então, o domínio da minha função é o intervalo de 1 fechado até infinito. Poderia escrever de outra forma também. Poderia escrever assim, ó, o domínio de f é igual ao conjunto dos pontos reais, tais que x é maior ou igual que 1. Então, isso é o que você fazia no cálculo 1, mas a gente vai usar a mesma ideia aqui para o cálculo 2. Então, qual é a ideia? Bom, aqui você também tem uma função raiz quadrada. Então, da mesma forma, você sabe que aqui dentro, quando você faz essa conta ela tem que ser maior ou igual que zero. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 tem que ser maior ou igual que zero. Então, é essa inequação que precisa ser satisfeita. Em outras palavras também, poderia escrever que x quadrado mais y ao quadrado tem que ser maior ou igual que 1. Então, para que eu esteja dentro do meu domínio, essa inequação ela precisa ser satisfeita, que nem era ainda agora. O que precisava ser satisfeito era isso daqui. Agora, como é que eu represento geometricamente essa inequação? Porque essa eu representei usando uma reta. Aí eu te pergunto agora, nesse caso de uma função de duas variáveis, só uma reta vai ser suficiente para representar esse domínio? O que você acha? Não. Eu vou precisar do que agora? De duas retas, né? Ou melhor, do plano. Então, para eu representar esse domínio aqui, ou seja, para eu representar essa inequação, eu preciso desenhar no plano cartesiano. Então, eu venho e faço aqui, ó, um plano cartesiano. Coloco o eixo Y, coloco aqui o eixo X. Tá aqui. Ok. Agora, como é que eu represento essa inequação no plano XY? Bom, aqui vai envolver a sua experiência com cálculo. Então, você olha para essa inequação e eu tenho certeza que ela está lhe lembrando alguma coisa. O que ela está lhe lembrando? Uma circunferência. Por quê? Porque isso daqui parece muito com a equação de uma circunferência. Qual é a diferença? É que aqui não é equação, é uma inequação. Mas não tem problema, porque a inequação, ela permite dois casos, né? Aqui, ó, ela está permitindo o maior ou o igual. Se fosse igual, só igual, como é que seria o gráfico? Se fosse só
x² mais y² igual a 1. Se fosse igual, você já me respondeu. Isso aqui é a equação de uma circunferência. Centro na origem e raio 1. Então, você desenharia uma circunferência de raio 1. Então, essa circunferência seria o seu domínio se aqui fosse só igual. Mas não é só igual, é igual ou maior. Maior ou igual. Então, nesse caso, gente, além da circunferência, a circunferência ela faz parte do domínio sim, mas eu tenho outros pontos que fazem parte do domínio. Aí eu te pergunto, que pontos são esses? São os pontos que estão do lado de fora da minha circunferência ou do lado de dentro? O que vocês acham? São os pontos externos ou internos? Externos, né? Por que externos? Porque aqui ele está pedindo igual ou maior. Ou seja, se é maior, então eu quero os pontos cuja distância é maior que o raio. Se é maior que o raio, é porque está fora da minha circunferência. Então, os outros pontos nesse domínio aqui seriam os pontos externos à circunferência, que é isso que eu estou riscando aqui agora. Então, agora sim, nesta figura aqui está representado o domínio da minha função f. Outra forma de eu escrever isso seria que o domínio da minha função f é igual ao conjunto dos pontos x, y pertencentes ao R2, tais que x² mais y² é maior ou igual que 1. Pronto. Só que aqui não tem tanta graça quanto ver geometricamente. Então, na prova de vocês, se eu cobrar domínio, com certeza eu vou cobrar para você fazer o esboço. Tá? Não só escrever assim, mas principalmente o esboço. Então, o esboço ele é o principal, ele é uma informação assim, mais completa, visual, geométrica. Então, a gente vai focar nesse esboço aqui. Alguma dúvida, gente, com relação a essa questão? Todo mundo entendeu direitinho? Tá? Então, bora fazer as outras. Então, se cair na prova uma questão dessa, tá de boa, né? Tá. Ok. Então, segundo exercício. Nós temos uma função g. É tudo para determinar o domínio. Raiz quadrada 9 menos 9 x² mais y². Pronto. Olha, aqui a ideia é a mesma. Você tem uma função de duas variáveis e nessa função de duas variáveis você tem uma restrição. Qual é a restrição? Você tem uma raiz quadrada. Então, você sabe que dentro da raiz quadrada os valores têm que ser não negativos. Então, todo mundo que está aqui dentro, ó, tem que ser maior ou igual que zero. Então, eu vou começar por aí. Aí vai ficar 9 menos, parênteses, 9x² mais y² tem que ser maior ou igual que zero. Agora, eu vou mexer com essa equação. Isso aqui vai ficar 9 maior ou igual que 9x² mais y². Ah, professor, eu queria que esse x estivesse do outro lado. Não tem problema. Vamos escrever então assim, 9x² mais y², menor ou igual, tá? Cuidado, que aqui eu te inverteu, que 9. Esta inequação, se fosse uma equação, te lembraria o quê? Uma circunferência? Parecido, né? Mas o que pode melhorar? Que só não vai ser logo uma circunferência, porque tem esse 9 aqui. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir todo mundo por 9. Então, eu vou dividir todo mundo por 9. E aí vai ficar x² mais y² sobre 9. 9 é a mesma coisa que 3² menor ou igual que 1. Como eu dividi por 9 positivo, não alterou a minha equação. Então, eu fiquei com isso. Agora sim, isso aqui, se fosse uma igualdade, seria o gráfico de quê? Equação do quê? Da elipse. Muito bem. Então, aqui, para fazer o gráfico da elipse, você vai precisar do plano cartesiano. Está aqui x, y.
E em x, aliás, vou fazer maior, que o deslocamento em y é maior. Pronto. Aqui, ó. Essa elipse, qual é o centro dela? Se fosse uma igualdade, né? Qual era o centro? Na origem. Então, o centro na origem. Em x, horizontalmente, eu vou deslocar quantas unidades? Uma unidade. Muito bem, porque aqui é como se fosse sobre 1 ao quadrado. Então, eu vou deslocar uma unidade para a direita, uma unidade para a esquerda. Verticalmente, quantas unidades? 3 unidades. Então, 3 unidades em cima, 3 unidades embaixo. E agora, então, eu faço a minha elipse. Então, seria mais ou menos isso daqui. Só que, ó, a elipse faz parte do meu domínio? Sim, faz parte. Mas é só ela que faz parte? Não. Porque, ó, aqui eu tenho uma inequação. Eu tenho a igualdade, mas eu também tenho o menor. Então, aqui é menor ou igual. Se é menor ou igual, então, além da elipse, eu tenho quais pontos? Do interior ou do exterior? Do lado de dentro ou lado de fora? Lado de dentro, porque é menor. Então, aqui, ó, todos esses pontos aqui também fazem parte do meu domínio. Uma dica. Se você tiver na dúvida, por exemplo, você fala assim, ah, professor, eu já sei que vai ser ou lado de fora ou lado de dentro, só não sei qual. Estou em dúvida. O que eu posso fazer? Joga um ponto fácil de localizar. Por exemplo, joga a origem. Eu te pergunto, a origem satisfaz essa inequação aqui, sim ou não? Ou seja, se x igual a 0 e y for igual a 0, isso vai dar menor ou igual que 1? Vai, né? Vai, porque 0 mais 0 é 0, 0 é menor que 1? É. Então, a origem faz parte, ó. A origem faz parte mesmo. Agora, aqui, olha para cá. Se eu jogasse a origem aqui, ó, a origem, x igual a 0, y igual a 0, isso ia dar maior ou igual que 1? Não ia dar maior ou igual que 1, ia dar 0, né? 0 não é maior que 1 e nem igual. Então, por isso que a origem aqui, ela não faz parte do meu domínio. Então, aqui ela não faz parte, ali, no caso da elipse aqui, ela já faz parte. Tudo bem? Então, perceba que nesses dois casos, o seu domínio, ele lhe deu um subconjunto do R2. Então, a partir de agora, o domínio, só o domínio da tua função já é algo bidimensional. Só o domínio. Tá? Só o domínio já é um elemento ali do R2, algo bidimensional. Mas tá, tem duas questões para a gente fazer. Bora para a terceira questão agora. H de xy é igual ao log natural menos 4x² mais y ao quadrado mais 4. Vamos lá, vamos fazer isso daí agora. Olha, de novo, eu tenho uma função de duas variáveis. Eu não tenho uma raiz quadrada, mas eu tenho uma função log natural. A função log natural, ela tem uma restrição. Qual é a restrição? O que está dentro dela, do argumento, tem que ser o quê? Positivo. Muito bem. Então, o que está aqui dentro tem que ser positivo. Então, o que está aqui dentro? Está aí, menos 4x² mais y ao quadrado mais 4. É isso que está aqui dentro. Isso aqui tem que ser positivo. E agora, vem da sua experiência em resolver exercícios de cálculo, você tem que olhar para essa equação e tentar chegar em alguma curva conhecida. Então, vamos mexer um pouquinho aqui nela. Então, vou escrever assim, menos 4x² mais y ao quadrado maior que menos 4. Ah, não gostei desse menos aqui. Bora multiplicar todo mundo por menos 1. Vamos multiplicar por menos 1. Aqui vai ficar 4x², aqui vai ficar menos y ao quadrado. Como eu multipliquei por menos, aqui vai mudar a equação, vai ficar menor que 4 positivo agora. Olha, melhorou um pouquinho, né? Aí você pensa, olha, está aparecendo talvez uma elipse. Sei, vou dividir por 4. Então, eu venho aqui e vou dividir todo mundo por 4. Aqui vai ficar x², aqui vai ficar y ao quadrado sobre, aí 4, a mesma coisa que 2 ao quadrado, menor que 1.
Olha só, eu tenho x quadrado, tenho y quadrado, eu tenho 1 aqui do outro lado. Isso aqui parece muito uma elipse, só que é uma elipse? Não. Sabe por que não? Por causa do menos, né? Se fosse mais, perfeito, você teria uma elipse aí se fosse a igualdade, mas não é, é menos. E agora, não é circunferência, não é elipse, é o quê? Uma hipérbole. Né? Você tem uma terceira cônica aí para analisar, que é uma hipérbole. Ah, pessoal, como é hipérbole? Olha, a gente tem que lembrar que, por exemplo, para você desenhar uma hipérbole, primeiro, você tem que olhar aqui, ó, para o A e para o B. Tá? Então, aqui, ó, o A é 1, o B é 2. Então, esse B e esse A, eles vão formar uma reta. Vai ser essa reta aqui, ó. Y é igual a mais ou menos B sobre A x. Isso aqui é uma reta. É uma reta que corta a origem. Isso aqui é uma função afim. Aí, nesse caso aqui, quem é o B? É 2. Quem é o A? É 1. Então, essa reta aqui ficaria assim. Y igual a mais ou menos 2x. Isso aqui não é a minha hipérbole. Isso aqui só é a minha reta que vai me dizer mais ou menos onde é que está a minha hipérbole. Então, ó, como é que é essa reta? Seria uma reta assim. Isso positivo, né? Ou o negativo. Essas retas que eu desenhei vão ser as minhas assíntotas da minha hipérbole. Agora, a minha hipérbole, ela é uma figura assim, ó, gente. Ela vai ter de um lado e ela vai ter do outro lado. E elas vão chegar cada vez mais perto, mas elas não vão encostar nessas assíntotas. Nesse caso aqui, a minha hipérbole, ela está cortando o eixo x no ponto 1 e menos 1. Ela corta o eixo x porque o x é positivo e o y é negativo. Se fosse o contrário, se o x fosse positivo, ou melhor, negativo, e o y fosse positivo, ela ia estar bem aqui, ó, ia estar cortando o meu eixo y. Tudo bem? Eu trouxe aqui no GeoGebra uma animação de uma hipérbole, só para a gente relembrar esse conceito. Mas assim, a ideia é que vocês já consigam revisar na casa de vocês essas cônicas. Então, ó, bem aqui. Bem aqui, ó, você tem uma hipérbole, tá? Tá aqui a hipérbole. Note que não aparece aqui a minha assíntota, porque não é obrigatório que apareça a assíntota. Mas se eu quiser que ela apareça, posso colocar aqui, ó, tá aqui as assíntotas. E aí, conforme eu vou mudando o valor de A e de B, ó, a minha assíntota ela vai se movimentando. E com isso a hipérbole também vai se movimentando. Então tá aqui, ó. Aí eu posso colocar aqui uma animação, as duas se movimentando. E isso aí vai mudando a minha hipérbole. Aí depende também de quanto está A e B, esse valor onde ela corta o eixo X também vai mudando. Ó. Então isso aqui é a nossa hipérbole. Alguma dúvida, gente? Isso aqui é só revisão, na verdade, né? De hipérbole. Então, ó, dever de casa, estudar as cônicas, elipse, circunferência e hipérbole. Aliás, a gente ainda não fez a questão, não terminou, né? Bora voltar para cá. Tá, então eu já sei que isso aqui é a minha hipérbole. Tá aqui, já fez a minha hipérbole. Só que, primeira coisa que eu pergunto, a hipérbole faz parte do meu domínio, nesse caso, sim ou não? Não faz parte. Por que não faz parte? Porque aqui é só menor. Não é menor igual, é só menor. Então aqui não faz parte. Como é que você representa que uma curva não faz parte? É só você fazer assim. Ao invés de você fazer uma linha contínua, você faz uma linha assim, ó, com tracinhos. Então, ó, quando você faz isso, você está dizendo que essa curva ela não faz parte do seu conjunto. Ela está na fronteira, mas ela não faz parte. Do outro lado, a mesma coisa. Então, quem faz parte? São os pontos de dentro da hipérbole ou de fora? O que vocês acham? De dentro ou de fora? De dentro, porque é menor. Se fosse maior, é o de fora. Menor é o de dentro. Então, aqui, ó, a equação é menor. Então, se é menor, então é porque são os pontos aqui, ó, de dentro.
Então, esse daqui é o domínio dessa minha função. Essa parte aqui. Alguma pergunta com relação a nossa hipérbole? Tá? Então, essa aqui é a nossa resposta. Vamos para o último exercício dessa parte. Então, quarto exercício. Agora tem uma função u. Essa função u depende de x, y e z. Ela é a raiz quadrada de 9x² mais y² mais z² menos 9. Ok, então vamos fazer aqui. Gente, perceba que agora essa função u é uma função que depende de 3 variáveis, x, y e z. Mas não tem problema, o raciocínio é o mesmo. Eu vou olhar se tem alguma restrição. E tem restrição, que é a raiz quadrada. Dentro da raiz quadrada tem que ser maior ou igual que 0. Então, tudo que está aqui dentro ó, tem que ser maior ou igual que 0. Eu vou começar daí. Então, vai ficar 9x² mais y² mais z² menos 9 tem que ser maior ou igual que 0. Vou ajeitar isso daqui, vai ficar 9x² mais y² mais z² é maior ou igual que 9. Vou dividir todo mundo por 9. Vai ficar x² mais y² sobre 9, que é a mesma coisa que 3² mais z² sobre 9, que é 3², maior ou igual que 1. Está aqui. Ora, essa inequação aqui, se fosse uma equação, te lembraria o quê? Se fosse só duas variáveis, só x e y, te lembraria o quê? Uma elipse. Mas são 3, então isso aqui a gente vai chamar de elipsoide. Então é como se fosse uma esfera, só que um pouco achatada em alguma direção. Aí como é que a gente vai desenhar essa esfera? Ou melhor, essa esfera não, essa elipsoide. Eu vou colocar aqui os 3 eixos. O eixo x, o eixo y e o eixo z. Aí eu te pergunto, essa elipsoide, onde é que está localizado o centro dela? Na origem. Então, bem aqui está a origem. Aí tá. Em x, eu vou caminhar quantas unidades? Uma. Então, bora dizer que 1 está bem aqui. Vou colocar 1 bem aqui. Em y, quantas unidades? 3. E em z? 3 também. Então, bora dizer que o 3 está bem aqui. O 3. O 3 está aqui e o 3 está aqui. Tá? Então, perceba, ó, com relação a y e z, eles têm a mesma distância. Ó. Aqui é 3 e aqui é 3. Então, no plano YZ, isso aqui vai me dar uma circunferência. Isso no plano YZ, tá? Vai me dar uma circunferência, porque eles estão na mesma distância, 3 e 3. Agora, nos outros planos, ó, aqui em x, por exemplo, aqui é 1. Então, aqui é 1, eu vou ligar com 3, vai me dar uma elipse. Bem aqui eu tenho uma elipse. Tá? E aqui, ó, no plano XZ, eu também vou ter uma elipse. Assim. Então, no plano YZ eu tenho uma circunferência, mas nos outros eu tenho uma elipse. Aqui pode não parecer tanto no meu desenho. A gente vai olhar até olhar no GeoGebra. Mas isso daqui é uma elipsoide. Isso aqui tem um achatamento em relação aqui, ó. Principalmente aqui em relação ao X. Você tem uma esfera, só que um pouquinho mais achatada. Só que detalhe, essa elipsoide, ela faz parte do meu domínio? Faz, porque é maior ou igual. Mas só ela que faz parte? Não. Além da elipsoide, quais outros pontos fazem parte? Os de dentro ou os de fora? Aqui, os de dentro ou de fora? Os de fora, né? Quando é maior, de fora. Quando é menor, os de dentro. Então, os de fora também fazem parte. Então, ó, todos esses pontos que estão aqui ao redor da elipsoide, menos os que estão dentro, fazem parte do meu domínio. Então, note que nesse caso aqui, o meu domínio ele é tridimensional. Mas por quê? Porque a minha função ela depende de 3 variáveis. Se a minha função dependesse de 4 variáveis, o domínio estaria na 4ª dimensão.
e assim por diante. Bora olhar aqui no GeoGebra rapidamente como é essa elipsoide. Então eu vou colocar aqui só a equação dela. Vai ficar x ao quadrado aqui no GeoGebra mais y ao quadrado. Vou esperar aparecer para vocês. Tá aí. Então vou voltar. X ao quadrado mais y ao quadrado sobre 9 mais z ao quadrado, tirar aqui, dividido para 9 igual a 1. Então tá aqui. Então, ó, você tem, perceba que no plano x, y, z, você tem uma circunferência, mas quando você vira para cá, ó, no plano x, z, você tem uma elipse. E aí, quando você vira aqui no plano x, y, também você vai ter uma elipse. Então, essa daqui é a nossa elipsoide. Então, é como se tivesse um achatamento aqui, né? Nessa nossa, que era uma esfera, como se ela fosse achatada e ia formar aqui essa elipsoide. Ok, alguém tem alguma pergunta daqui? Tudo certinho? Na prova, se cair qualquer uma dessas, tá de boa? Tá, né? Ok, então bora continuar. Bora aqui para o slide, bora falar agora sobre curvas de nível. Então, primeiro eu vou mostrar a definição para vocês do que é uma curva de nível. Tá aí uma definição. Olha só. Considere que f é uma função de duas variáveis. E k é um número que está na imagem de f. Se eu pegar todos os pontos que fazem parte do domínio, cuja imagem é a mesma, nesse caso igual a k, a isso eu chamo de curva de nível. Então, em outras palavras, o que é a curva de nível? É um conjunto de todos os pontos que fazem parte do domínio, mas que atingem a mesma imagem ou a mesma altura. Por exemplo, olha, eu vou fazer aqui um exercício com vocês, do cálculo 1. Olha só, o nosso exercício aqui vai ser, você vai ter que descobrir mais ou menos como é o gráfico de uma função, só com algumas informações que eu vou lhe dar. Então, a gente vai olhar só para o domínio da minha função, só para a reta. Então, imagina que você tem uma função, está aqui a reta. Aí eu vou te dar algumas dicas. Por exemplo, olha só essas dicas. Eu digo para você que daqui, desse intervalo, bora colocar 3 até 6. Vamos colocar aqui neste intervalo aqui. O valor da minha função, vou colocar assim, f de x é igual a 2. Tá? Então, olha só. Para todo esse intervalo aqui, o valor da minha função é sempre 2. Essa é uma dica. Eu quero construir o gráfico abaixo dessas dicas. Aí, outra dica. Eu digo para você também que daqui até aqui, ou seja, de 0 até 2, nesse intervalo aqui todinho, o valor da minha função é sempre igual a 1. Vocês estão entendendo o que está fazendo aqui? Então, eu estou olhando para o domínio da minha função. Aí, nesse domínio, eu estou dividindo em dois intervalos. Eu dividi nesse intervalo e nesse. Aí eu estou afirmando para você. Nesse intervalo aqui, todo mundo tem esse valor na função. Valor 1. Nesse intervalo aqui, todo mundo tem esse valor aqui, que é o valor 2. Com essas informações, você consegue entender mais ou menos como é o gráfico da minha função? Sim, sabe como? Se eu pedisse para você, desenhe um gráfico para mim, a partir dessas informações, o que você ia fazer? Você ia fazer aqui o plano cartesiano. Aí, nesse intervalo aqui, de 0 a 2, nesse intervalo aqui, ó, de 0 a 2, nesse intervalo aqui todinho, a sua função sempre vale quanto? Vale 1. Então, você ia procurar aqui o valor 1, e nesse intervalo aqui, o gráfico dela ia estar assim. Sim ou não? Sim, né? Aí, depois você ia procurar de 3 a 6,
bora dizer que o 3 está aqui, bora dizer que o 6 está aqui. Aí nesse intervalo aqui, o valor dela é sempre 2. Então coloco o 2 aqui e coloco para cá. Então, ó, o gráfico dela, pelo menos nesses pedaços aqui, seria um gráfico assim. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando esses intervalos, onde eu digo que a imagem é a mesma, e colocando eles na altura correspondente. Então, eu peguei esse intervalo aqui, que a altura é sempre 1, e coloquei na altura 1. Estou pegando esse intervalo aqui, que a altura é sempre 2, e coloquei na altura 2. Se eu fizer isso com todos os pontos, isso eu vou acabar desenhando o gráfico da minha função. Está desenhando o gráfico dela. E assim por diante. A ideia é a mesma aqui no cálculo 2. Curvas de nível são curvas onde nessa curva elas têm todas a mesma altura. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês agora do cálculo 2. Imagina que você tem essa função aqui, f de xy igual a x ao quadrado mais y quadrado. Aí olha qual é o desafio agora. Eu quero saber todos os pontos do meu domínio dessa função, tais que o valor da minha função seja igual a 0. Quando eu digo isso, o que eu estou pedindo é, me dê a curva de nível 0. Como é que eu faço isso? Se eu estou pedindo que isso aqui seja 0, então x quadrado mais y quadrado tem que ser 0. Tem algum ponto que satisfaz essa equação? Sim ou não? Me dá um ponto aí que satisfaz essa equação. A origem, 0, 0 satisfaz. Então, sim, existe um ponto que satisfaz essa equação, que é a origem. Existe outro ponto que satisfaz? Não, não existe. Então, nesse caso, para eu fazer a curva de nível 0, como eu estou aqui uma função de duas variáveis, eu vou usar o plano cartesiano. Está aqui o plano cartesiano. Aí, quem é a curva de nível 0? É um único ponto só, que é a origem. Está aqui. Então, nesse caso aqui, ficou só a origem. Tá, tudo bem. Bora escolher uma outra curva de nível. Bora escolher a curva de nível 1. Ou seja, eu quero todos os pontos tais que x quadrado mais y quadrado é igual a 1. Me digam aí, pelo menos um ponto que satisfaz essa equação. Pelo menos um ponto que satisfaz essa equação aqui. X igual a 1, y igual a 0. Né? Outra. Y igual a 1, x igual a 0. Outro. X igual a menos 1, y igual a 0. Quantos pontos eu tenho que satisfaz essa equação aqui, que vocês acham? Infinitos pontos. Sabe por quê? Essa equação aqui não é de uma circunferência? É, né? Então, toda essa circunferência aqui, ó, de raio 1, satisfaz essa curva de nível aqui. Então, essa circunferência aqui é uma curva de nível 1. Esse ponto aqui é uma curva de nível 0. Aí eu poderia continuar. Aí eu ia achar outras curvas de nível. Ia achar outras curvas de nível. Por exemplo, essa daqui seria a curva de nível 4, por exemplo. Então, essa aqui é a curva de nível 1. Essa aqui seria a curva de nível 4. O que significa, então? Que todo mundo que está nessa circunferência aqui, gente, a imagem dela é 1. Ou seja, a altura dela no gráfico seria 1. Todo mundo que está nessa circunferência maior aqui tem uma altura 4. Então, se eu fosse pegar todas as curvas de nível e colocar na altura correspondente, eu ia desenhar o gráfico da minha função. Então, essa que é mais ou menos a ideia. Eu vou continuar explicando no slide agora, só para a gente tentar entender melhor o que é uma curva de nível. Ó, vou mostrar algumas imagens aqui para vocês. Vou começar no GeoGebra. Então, ó, vou começar aqui. Olha só. Aqui não aparece nada ainda, mas o que eu estou fazendo é desenhando as curvas de nível para essa função aí que eu mostrei, ó, x quadrado mais y quadrado. Para eu fazer as curvas de nível, essas curvas de nível estão no R2. Então tá aqui, ó, vou olhar só para o plano XY. Por isso que eu estou colocando nessa visão aqui, plano XY. Aí você já percebeu que as curvas de nível, elas são circunferências. Por exemplo, essa daqui é a curva de nível 0,5. Essa aqui é a curva de nível 1.
essa aqui é a curva de nível 1,5, essa aqui é a curva de nível 2, essa aqui é a curva de nível 2,5, essa aqui é a curva de nível 3 e assim por diante. Só que, gente, essa visão que eu estou tendo aqui é uma visão no plano XY, mas cada curva de nível tem um nível diferente, que é o que eu estou dizendo. É a curva de nível 2, curva de nível 3, curva de nível 1. Cada curva de nível, como o próprio nome já diz, tem um nível diferente ou uma altura diferente. Quer dizer que se essa circunferência maior aqui é de nível 3, quer dizer que ela está na altura 3. Se a menor aqui tem curva de nível 1, é porque ela está na altura 1. Agora, olha o que vai acontecer. Eu vou pegar essa mesma visão aqui, esse mesmo desenho, só que em outra perspectiva. Ó. Aqui. Tá vendo? Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei cada curva de nível e coloquei na sua altura correspondente. Aí formou aqui, ó. Cada curva de nível está na sua altura correspondente. Agora, quando você percebe, se você juntar todas as curvas de nível, isso vai te dar o quê? O gráfico da sua função, que é justamente isso aqui. Deu para entender, gente? Para que serve uma curva de nível? Para você fazer o gráfico da sua função. Claro, não só para isso, né? Ela tem muitas aplicações. Mas, enfim, então tá aqui. Você tem uma curva de nível. Essa aplicação de curva de nível ela é muito comum quando a gente está falando de relevo, né? Você está falando de uma montanha. Você quer mapear uma montanha. O que você quer? Você quer definir nela quais são as curvas de nível. Até os animais, por exemplo, quando os animais eles estão numa montanha, eles estão se alimentando do pasto, geralmente percorrem uma curva de nível, porque o animal não quer ficar subindo e descendo, gastando energia. Então, você vai procurar um caminho ali que está no mesmo nível, e aí ele acaba formando, olhando de cima, ele acaba formando para você ali uma curva de nível, quando ele termina de se alimentar. Então, isso é normal, é natural que você sempre, durante uma montanha, alguma coisa, você queira, se não quer se cansar, né? Realmente subir a montanha, mas se você não quer subir, é natural que você fique ali sempre no mesmo nível da montanha, na mesma curva de nível. Voltando para cá, para o slide. Então, aqui outra definição. Esse gráfico que eu mostrei para vocês, ó, mostrando várias curvas de nível da mesma função, nós chamamos ele de mapa de contorno. Então, por exemplo, aqui ó, vocês estão vendo um mapa de contorno de uma função. Só que cada linha dessa, cada elipse dessa está numa altura diferente. Se eu colocasse cada elipse na altura correspondente, isso ia me dar o gráfico. Nesse caso seria esse gráfico aqui. Outra, aqui ó, olha esse outro. Olha aqui para baixo, ó. Aqui embaixo você vê as curvas de nível. Então note o seguinte, essa circunferência maior, olha o nível dela, é 20. Agora pega essa circunferência menorzinha aqui no meio, ó. Qual é o nível dela? 45. Ou seja, essa circunferência menor, ela está numa altura maior do que essa daqui. Então, formando aqui o gráfico, ó, fica assim, conforme vocês estão vendo. Então, essa circunferência maior está na altura 20, está aqui a altura 20. Essa menor está na altura 45, está aqui a altura 45. Aí tá, para a gente entender um pouco mais, vamos fazer alguns exercícios. Então, aqui nós temos 3 exercícios de curvas de nível. Então, a gente vai tratar cada um deles. Depois disso, a gente vai fazer só os gráficos e a gente vai encerrar nossa aula. Mas ainda tem muita coisa. Tem 3 exercícios de curva de nível. Depois ainda tem mais 3 de gráfico também. Então, hoje a aula tem bastante exercício, que é importante, né? Então, em cada exercício, ele quer a curva de nível. Então, f de xy igual a menos x mais y menos 1. Vamos lá, gente. Aqui, a ideia é sempre tentar achar um padrão para as curvas de nível. Será que as curvas de nível vão ser sempre circunferências, sempre elipses, sempre hipérboles, sempre retas, parábolas? Não sei. Eu vou tentar achar um padrão. Mas, ó, da feita que eu quero determinar as curvas de nível, o que que eu faço? Eu vou ter que substituir essa minha função aqui por um valor c. C é uma constante. É isso que eu vou ter que fazer.
Então, se eu quero achar as curvas de nível, eu vou ter que pegar a minha função f de x, y e igualar com uma constante c. Mas quem é f de x, y? É essa função aqui. Então, vai ficar menos x mais y menos 1 igual a c. Então, eu tenho que olhar para essa equação e transformar ela em uma curva de nível, de alguma forma. Agora, uma dica. Sempre que você chega nessa parte aqui, olha para o y. Ele está ao quadrado, ao cubo, seno de y elevado a y? Não. Como é que ele está? Só o y. Ou seja, é fácil de isolar esse y? É. Então, bora fazer isso. Bora isolar o y. Isolando o y, vai ficar y igual a x mais 1 mais c. Gente, aqui, ó, c é uma constante, tá? C é uma constante. Então, agora que eu consegui isolar o y, isso aqui eu posso afirmar que é um gráfico de uma função? Posso, né? E esse gráfico, ele vai ser o quê? Vai ser uma parábola, por exemplo? Não. Vai ser o quê? Uma reta. Né? Porque, ó, uma função y é igual a x mais 1 mais c. Isso aqui é uma constante, então isso aqui vai ser uma reta. Crescente ou decrescente? Crescente. Ou seja, nesse caso aí, as curvas de nível, elas são retas crescentes. Aí, se você quiser também, você pode dar valores, né? Então, por exemplo, bora fazer uma tabela aqui. A gente vai dar valores para C e ver como é que vai ficar o Y. Então, por exemplo, se o C é igual a 0, quanto é que vai ficar o Y? O Y vai ser x mais 1. Se o C é 1, o Y vai ficar x mais 1 mais 1. Então, vai ficar x mais 2. Se o C... isso aqui pode ser valores positivos ou negativos também. Então, se o C for menos 1, aqui vai ficar x mais 1 menos 1. Vai ficar só x. Então, perceba que para cada valor de C, você tem retas. E como é o gráfico? Como eu já falei, o gráfico são retas. Vou fazer aqui em cima. Então, ó, por exemplo, quando a curva de nível é menos 1, a minha reta é y igual a x, que é essa reta aqui. Aí depois, quando c é igual a 0, é x mais 1, que é essa reta aqui. Depois x mais 2, que é essa reta aqui. Então já deu para perceber que as curvas de nível, elas são retas, várias retas. Então isso aqui seria o mapa de contorno. Só que, tá, essa curva de nível aqui, ó, que passa pela origem, é a curva de nível menos 1. Aí essa que está em cima dela é a curva de nível 0, essa que está em cima dela é a curva de nível 1 e assim por diante. Mas perceba que as curvas de nível aqui, elas são retas. Agora pense aí, pense o seguinte, se eu pegar cada reta e colocar na altura correspondente, que figura vai formar para mim? Pega uma reta e coloca em cada altura correspondente. O que vai formar? Tipo uma rampa, ou melhor, um plano. Então, se eu fosse fazer o gráfico dessa função aqui, o gráfico seria um plano. E quem me deu essa dica foram as curvas de nível. Foi o mapa de contorno que eu fiz. Próximo exercício. Vamos trabalhar ali com o segundo exercício. Bora voltar lá para o slide. Eu tenho a função g de xy igual... Bora só dar uma olhada lá no slide para ver como é que é. X quadrado mais 1. X quadrado mais 1. Olha, de novo, eu quero achar as curvas de nível. Aí o que eu vou fazer? Eu vou igualar essa minha função g a um nível c. Então, vai ficar assim. X quadrado mais y igual a c. Eu consigo isolar o meu y? Consigo. Então, vai ficar y igual a menos x quadrado mais c. Isso aqui é um gráfico de uma função? É. Como é essa função? Ela é uma reta? Não. Ela é uma parábola? É. É uma parábola com cavidade para onde? Para baixo. Aí, então se eu fosse fazer aqui as curvas de nível, eu faria aqui o plano XY. Ó, quando o meu c é igual a 0, olha qual é a função que eu tenho, só menos x quadrado. Então, seria uma parábola com cavidade para baixo que toca a origem. Aqui, ó. Então, essa aqui é a curva
de nível C igual a zero. Aí, gente, para cada valor de C positivo, o que vai acontecer com essa parábola? Eu não vou deslocar ela para cima, se o C for positivo. Pensa, ó, se o C for 1, vai ficar menos x quadrado mais 1. Aí vai deslocar uma unidade para cima. Se for 2, vai deslocar 2 unidades para cima. Se for menos 1, vai deslocar uma unidade para baixo. Então, as curvas de nível, elas vão ser sempre parábolas. Aí essa aqui é a curva de nível 1, essa aqui é a curva de nível 2, essa aqui é a curva de nível menos 1. Então, aqui as curvas de nível são parábolas. Vocês estão percebendo que as curvas de nível elas não estão se tocando? Isso é coincidência? Pode existir duas curvas de nível da mesma função se tocando? O que vocês acham? Isso pode acontecer? Não. Duas curvas de nível nunca vão se tocar da mesma função. Elas não vão se tocar. Até porque, senão, você teria uma ambiguidade. Né? Porque, ó, imagina se você tivesse aqui uma curva de nível aqui. Imagina que essa aqui é a curva de nível 2. Aí você tem outra curva de nível aqui, que é a curva de nível 1. Aí você tem esse pontinho bem aqui. Ó, você está me falando que nesse ponto ele tem duas alturas diferentes, C igual a 1 e C igual a 2. Não pode. Isso não é uma função. Porque o que é uma função? Ela relaciona um ponto a um único ponto da imagem. A um único valor na imagem. Então, se eu tenho o mesmo ponto relacionando a dois valores diferentes, isso aqui já não é mais função. Ah, professor, mas isso aqui acontece numa esfera. Não, tudo bem, mas uma esfera não é uma função. Uma esfera é uma superfície, mas ela não é uma função. É que nem a circunferência. Ela é uma curva, mas ela não é uma função. Né? Porque ela não passa lá no teste da reta vertical. Então, resumindo, curvas de nível diferentes nunca vão se tocar. Porque senão você vai gerar uma ambiguidade e você não vai ter uma função. Sim, temos aí o terceiro exercício, né? Estava esquecendo dele já. Olha o terceiro, 4x² mais y². Esse é o último dessa parte, a gente vai para o gráfico. Então aqui é h de xy igual a 4x² mais y². Olha, nesse caso eu vou fazer um pouco diferente. E aí você pode ter mais de jeito de resolver uma questão dessa, né? Aqui eu não vou tentar isolar o y. Por quê? Porque o y está y². Isso ia me dar duas funções. Então, ao invés disso, eu vou tentar jogar valores para a curva de nível. E a partir desses valores que eu for jogar, eu vou tentar achar um padrão. Então, esse que é meu plano a partir de agora, pelo menos com essa função. Então, olha só, nesse caso aqui. Só que detalhe. Eu vou jogar valores. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui um valor. Vou escolher a curva de nível 0. Aí depois eu vou escolher a curva de nível 1. Depois eu vou escolher a curva de nível 4. Eu falei para vocês que curvas de nível também podem ser negativas, não tem problema nenhum. Mas aí você tem que ver como é a sua função. Por exemplo, nesse caso aqui, gente, me digam, para essa função aqui, qual é o domínio dela? Qual é o domínio dessa função? Se eu te pedisse na prova, domínio de H, qual seria o domínio de H? Aí eu te faço outra pergunta antes. Existe alguma restrição para ela? Para essa função? Não. Se não tem restrição, qual é o domínio? Todo R2, tá? Não é mais todos os reais, todo R2 agora. Então o domínio é todo R2. Ok, então tá aqui, ó, domínio todo R2. E qual é a imagem dela? Qual é a imagem dessa função aí? São todos reais? É um bom chute. Mas nesse caso não é. Sabe por que não é? Porque aqui ela assume valores negativos. Essa que é a pergunta. Assume valores negativos? Não assume. Por quê? Porque aqui eu tenho x² e aqui eu tenho y². Isso aqui vai ser sempre não negativo. Nesse caso, essa função que ela não atinge valores negativos. Por isso que não é todos reais. Mas são os reais não negativos. Então eu coloco assim, R
positivo. Ou se eu quisesse escrever também, poderia escrever de 0 a infinito. Por que eu estou falando isso, gente? Porque agora eu te pergunto, faz sentido eu escolher uma curva de nível negativa para esse caso aí? Faz sentido eu escolher uma curva de nível negativa nesse caso? Não, não faz sentido. Porque a curva de nível só vai fazer sentido se o nível que eu escolher fazer parte da imagem. Porque eu vou ter pontos que vão satisfazer a equação. Se eu escolher um ponto fora da imagem, não vai satisfazer a equação. Tá? Então, sabendo disso, eu vou escolher só pontos de 0 em diante. O primeiro que eu vou escolher vai ser o 0, c igual a 0. Então, se o meu c igual a 0, vai ficar 4x² mais y² igual a 0. Aí, para cá, eu já vou fazer as curvas de nível. Então, eu vou fazer a curva de nível 0. Mas nesse caso aqui, gente, tem algum ponto que satisfaz essa equação? Tem a origem. Tem outro ponto que satisfaz além da origem? Não. Então, aqui o único ponto que satisfaz essa equação é a origem. Então, a minha curva de nível aí é só a origem. Está aqui. Fiz uma bolinha aqui na origem. Esse ponto é a curva de nível 0. Agora, eu vou fazer os outros. Vou escolher outro nível. Vou escolher o nível 1 para essa função. Vai ficar 4x² mais y² igual a 1. Olha, isso parece muito a equação do quê? Da elipse. Só que e de fato isso aqui é uma elipse. O centro dela é na origem. Qual é o deslocamento dela em y? O deslocamento dela em y é 1. E em x? Pois é, para você descobrir o deslocamento em x, esse número aqui tinha que estar no denominador. Ele não está. E agora, o que eu vou fazer? Porque já está 1 aqui do outro lado. Aí olha como é que eu vou escrever. Isso daqui é a mesma coisa que x² dividido por 1 sobre 4. Não é verdade? Isso aqui é verdade. E 1 sobre 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado. Então, pronto. Isso aqui é uma elipse, realmente. Em y eu desloco 1, em x eu desloco meio. Então, deixa eu apagar aqui. Então, em x eu desloco meio, pode dizer que o meio está bem aqui. Em y eu desloco 1. 1 está bem aqui. Então, vai ser algo mais ou menos assim. Então, essa aqui é a curva de nível c igual a 1. Aí eu posso pegar outra curva de nível agora. Colocar a curva de nível c igual a 4. Por que eu escolhi 4? Porque é o coeficiente aqui. Vai ficar mais fácil para mim, para transformar numa elipse. Então vai ficar 4x² mais y² igual a 4. Vou dividir todo mundo por 4, nesse caso, e vai ficar x² mais y² sobre 4, que é a mesma coisa que 2² igual a 1. De novo, isso aí é uma elipse, centro na origem, em x desloca 1, em y desloca 2. Então, a gente vai ter algo mais ou menos assim agora. A gente vai ter outra elipse. Já deu para perceber, então, que as curvas de nível, elas são elipses para essa função. Tá? E você pode desenhar várias elipses aí entre uma e outra. Alguma pergunta com relação a essa questão? Não? Então, vamos lá. A última parte agora é falar sobre gráficos. Então, gente, como é que eu faço o gráfico de uma função? Eu vou misturar todas as informações que eu obtive até aqui. Então, primeiro, o que é um gráfico de uma função? Se a sua função ela tem duas variáveis, então o gráfico dela é o conjunto dos pontos que estão no R3, tais que x e y pertencem ao domínio da função e z é justamente a imagem para esse ponto que eu coloquei. Então, nesse caso, o gráfico de uma função de duas variáveis vai ser sempre uma superfície, ou vai ser uma figura tridimensional. Por exemplo, isso daqui, ó. Você está vendo que o gráfico da sua função é uma superfície, onde o plano XY ocorre o domínio
E o meu eixo Z é o eixo da imagem da minha função. Quando eu faço essa relação, eu obtenho uma superfície. Agora, como é que você constrói um gráfico? Assim, construir gráfico não é algo fácil, porque, como eu falei, você está desenhando algo que é tridimensional no quadro ou no papel, que seria mais ou menos bidimensional. Então, para isso, eu vou precisar seguir alguns passos que vai facilitar a minha vida. Então, eu vou colocar aqui um algoritmo para a gente. Então, o algoritmo é o seguinte. Para esboçar o gráfico de uma função, primeira coisa, a gente vai determinar o domínio e a imagem. Segunda coisa, eu vou esboçar o traço da superfície no plano YZ. Tá? Então, eu vou olhar apenas para o plano YZ e vou ver como é que a minha função se comporta nesse plano. Depois, eu vou fazer a mesma coisa com o plano XZ. Quarto passo é olhar as curvas de nível. Por último, eu vou misturar essas informações para construir o meu gráfico. Você não precisa seguir todos os passos, se você não quiser, ou se você, às vezes você só com 1, 2 passos, 3 passos, você já consegue desenhar o seu gráfico. A não ser que o problema peça, né? Faça o domínio da sua função. Esboce o traço da interseção com a superfície no plano YZ. A não ser que peça. Mas se não pedir nada, só pedir assim, faça o esboço do gráfico, aí você pode pular algum passo, se você já conseguir desenhar o gráfico sem ele. Então isso aqui é só uma ideia, só uma indicação de como é que a gente vai seguir. Então tá aqui, para encerrar, a gente vai fazer esses 3 exercícios. A gente vai esboçar esses 3 gráficos. Então vamos começar com a função f. Então, a minha função f é a função x² mais y². Ok. Então, a gente vai seguir os passos como eu falei. O primeiro passo é o domínio e a imagem. Então, gente, me digam aí, para essa função, quem é o domínio dela? Tem alguma restrição? Não tem. Então, qual é o domínio? Todo R2. Agora, qual é a imagem dela? Ela consegue atingir qualquer valor positivo? O que vocês acham? Consegue, né? Ela consegue atingir o valor 0? Consegue também. Ela consegue atingir o valor negativo? Aí não, ela já não consegue. Porque x² é sempre não negativo, a mesma coisa y². Então, a imagem dela são os reais não negativos. Então, na hora que eu for usar a curva de nível, eu não vou escolher níveis negativos. Então, está aqui. Segundo passo é olhar para a função no plano YZ. Gente, se você está exatamente no plano YZ, qual é a característica dele? O que está acontecendo com o x nesse plano? O x ele vale quanto? 0. Então, no plano YZ, o x é 0. Então, para eu analisar essa função no plano YZ, eu vou zerar o x. É isso que eu vou fazer. Então, vou escrever aqui, z é igual a f de 0y. Então, o y eu vou manter, mas o x eu vou zerar. Então, isso aqui vai ser 0² mais y². Então, meu z vai ser igual a y². Aí, agora eu vou fazer o gráfico disso daqui. Vou fazer o gráfico disso. Ah, professor, mas eu só sei quando é y e x aqui. Não, mas é a mesma coisa, gente. Você vai colocar aqui, ó. Aqui você vai colocar eixo y e aqui você vai colocar eixo z. Isso aqui você já sabe, é o gráfico de uma parábola com cavidade para cima que corta o eixo, corta a origem. Então você vai ter isso daqui, ó. Pronto. Esse é o segundo passo. Eu zerei o x e observei como é que seria o gráfico no plano YZ. Agora eu vou para o terceiro passo.
Aí no terceiro passo, eu vou fazer o mesmo raciocínio, só que no plano XZ. Aí no caso do plano XZ, quem é zero é o Y, né? O Y é zero. O meu Y, que é igual a zero. Então, meu Z agora vai ficar f de x0, que para essa função vai ficar x² mais 0 ao quadrado. Então, meu Z vai ser igual a x². Ó, é a mesma coisa que aquele, né? Então, se você fizer aqui o plano XZ, isso também vai te dar uma parábola. A mesma parábola. Deixa eu colocar o Z para cá. Pronto. Quarto passo, curvas de nível. Então, quarto, curvas de nível. Aí, nesse caso, como eu tenho x², eu vou escolher alguns níveis, né? Então, por exemplo, eu posso escolher o nível C igual a 1. Aí, quando C igual a 1, vai ficar x² mais y² igual a 1. Isso aqui é a equação do quê? Circunferência. Centro na origem, raio 1. Agora, se eu escolher aqui, ó, igual a 4, o meu nível vai ficar x² mais y² igual a 4. Isso aqui é o que também? Circunferência. Centro na origem, quanto vale o raio? O raio vale 2, porque 4 é 2 ao quadrado. Então, cuidado. Aqui, ó, na curva de nível 4, o raio vale 2. Na curva de nível 9, nesse caso, o raio vai valer 3. E assim por diante. Curva de nível 16, o raio vai valer 4, tá? Então, só tome cuidado com isso daqui. Então, nesse caso, bora fazer aqui para cima as curvas de nível. Então, você já sabe que as curvas de nível, elas são circunferências. Aqui, tá aqui. Aqui é 1, aqui é 2. Essa curva de nível é a curva de nível 1, só que essa curva de nível aqui não é 2, é 4. Tá aqui. Pronto, gente. O último passo agora é o gráfico. Aí, na hora de fazer o gráfico, você vai unir essas informações. O gráfico, você já sabe que ele é tridimensional. Então, você faz aqui os 3 eixos. Eixo X, eixo Y, eixo Z. Aí, ó, uma dica. O que você pode seguir? Você pode logo começar pelo plano YZ. Olha só, no plano YZ, você desenhou uma parábola. Aí você vai olhar aqui para o gráfico, onde é que está o plano YZ? Está aqui, o plano YZ. Então, o mesmo desenho que está aqui, você vai fazer aqui, porque ainda é o plano YZ. Então, você vem e faz aqui, ó, a parábola. Aí, geralmente, daqui, eu já passo logo para as curvas de nível. As curvas de nível, elas são o quê? Circunferências. Então, eu vou unir essa parábola aqui com circunferências. Então, vai ficar assim, ó. Uma circunferência aqui. Outra circunferência aqui. E a outra circunferência aqui. Isso daqui já é o gráfico da sua função. Isso aqui a gente chama de paraboloide. Se eu quiser, eu ainda posso acrescentar essa outra parábola aqui no plano XZ. Onde é que está o plano XZ? Aqui, ó, XZ. Então, eu posso fazer uma parábola. Ó, aqui descendo, chegando aqui e agora subindo. Então, esse daqui é o meu gráfico, que no caso é o meu paraboloide. Todo mundo entendeu como fazer o gráfico? Ok, então já sabe, dever de casa, fazer 50 gráficos. Você faz aí vários, coloca um monte aí, vai se divertindo. Próximo exercício, fazer lá no primeiro quadro. O melhor é o terceiro. Mas todos esses são bons. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, né, dos passos. Então, meu G é raiz quadrada de x² mais y².
Primeiro passo é o domínio em imagem. Então, nesse caso, domínio da G, olha, nesse caso, o domínio ele tem uma restrição, que é a raiz quadrada. Mas olha o que vai acontecer. Qual é a restrição? O que está aqui dentro tem que ser positivo, ou melhor, não negativo. Então, ficaria assim a restrição. Mas, gente, eu pergunto para vocês, nesse caso aqui, o que está do lado esquerdo, tem como ser negativo? Não. Então, mesmo que tenha uma restrição, mas essa restrição ela não é suficiente para restringir o meu domínio. Então, o domínio ainda é todo R2. Tá? Então, mesmo que haja essa restrição, o domínio ainda é todo R2. Então, tira aqui. Já que dentro da minha raiz vai ser sempre algo não negativo mesmo. Não importa o valor de x e y, então meu domínio é todo R2. Agora, aqui é a minha imagem. Ora, se eu tenho uma raiz quadrada, você sabe que da raiz quadrada só vai sair valores não negativos. Então, de novo, a minha imagem é os reais não negativos. Segundo passo. Vou fazer aqui a interseção no plano YZ. Se eu estou no plano YZ, então eu vou zerar o x. Tá? Vai ficar z igual a f de 0y. Nesta função aqui, se eu zero o meu x, vai ficar raiz quadrada de y quadrado. Ora, mas o que é raiz quadrada de y quadrado? É módulo de y. Então, a minha função que eu vou desenhar é a função modular, que vocês conhecem muito bem do cálculo 1. Então, se eu fizer aqui o plano x, ou melhor, y, z, eu vou fazer uma função modular. Então, a função modular, o gráfico dela seria mais ou menos isso aqui. Seria um V. Está aqui. Então, esse é o gráfico no plano YZ. O que significa que, se você tem o seu gráfico, você não sabe como ele é ainda. Você sabe de uma coisa. Se você corta ele no plano YZ, você faz um corte e olha a figura, ele vai te dar essa figura aqui. Esse gráfico. Terceiro passo. Eu vou olhar agora no plano XZ. Então, agora eu vou zerar o y. Então, meu z vai ficar f de x0, que vai ser raiz quadrada de x quadrado. Então, meu z também vai ser módulo de x. Aqui deu a mesma coisa, né, que nem na outra, mas pode ser que não aconteça, depende da questão. Então, o meu gráfico, nesse caso, também é o gráfico de uma função modular. Está aqui. Isso no plano XZ. Quarto passo. As curvas de nível. Ó, nesse caso, quando eu colocar uma curva de nível, vai ficar assim. Raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado igual a c. Aí eu vou elevar ao quadrado todo mundo aqui. Vai ficar x quadrado mais y ao quadrado igual a c quadrado. Então, de novo, nesse caso aqui, as curvas de nível, elas são o quê? Circunferências. Só que agora sim, o valor da curva de nível é o valor do raio. Então, se a sua curva de nível é 1, o raio é 1. Se a curva de nível é 2, o raio é 2. Se a curva de nível é 4, o raio é 4. Dessa vez, sim, diferente daquela lá. Então, as minhas curvas de nível, elas vão ser circunferências. Centro na origem. E o raio é igual à curva de nível. Então, essa daqui é a curva de nível 1. E essa daqui seria a curva de nível 2. Pronto, o último passo agora é o gráfico. Que não é mais dificuldade para a gente, né? Porque a gente já entendeu. Então, para fazer o gráfico, vou desenhar aqui os três eixos. Eixo X, Y e Z. Aí, de novo, olha, eu vou desenhar logo a mesma figura que eu desenhei no plano YZ, que é essa figura bem aqui, ó. Então, eu vou desenhar essa mesma figura, que é a função modular, eu vou desenhar de novo aqui. Então, vai ficar assim.
Agora eu vou olhar para as curvas de nível, que são circunferências. Então, vou desenhar circunferências aqui nessa figura. Então, vai ficar uma assim. Posso desenhar logo outra aqui. Pronto. Para completar, se eu quiser, mas eu poderia deixar assim, já acabou a questão. Mas eu ainda poderia colocar essa interseção aqui no plano XZ. Então, aqui o plano XZ. Então, aqui ficaria descendo, depois subindo. Pronto. Então, esse é o gráfico da minha função. Olha só, o gráfico de uma função agora ficou o quê? Um cone, né? Um cone invertido. Então, aquela lá era um paraboloide, esse daqui já é um cone. Para encerrar, a última questão. Última e mais legal de todas. A função y ao quadrado menos x quadrado. Só olha nosso tempo. Ainda tem muito tempo. Vamos lá, último exercício. O h é y ao quadrado menos x ao quadrado. Então, o primeiro passo nessa questão é fazer o domínio imagem. Ora, o domínio de h, quando você olha para cá, não tem nenhuma restrição, não tem raiz quadrada, não tem fração, não tem log, não tem nada. Então, o domínio aqui é o R2. A imagem da minha função h, agora tem que pensar. Olha só, se eu zerar o x e olhar só para y e fazer o y variar de 0 até infinito, eu alcanço qualquer valor positivo. Tudo bem? Se os dois forem 0, eu alcanço o valor 0. E se o meu y for negativo, eu vou ter só menos x quadrado. E se eu fizer o x variar de 0 até infinito, eu vou ter qualquer valor negativo. Então, com isso, eu quero resumir que a minha imagem pode ser qualquer valor real. Então, essa aqui é a minha imagem. Ou seja, na hora que eu for jogar na curva de nível, eu posso ter curva de nível negativa. E vou ter. E vou precisar considerar. Então, o primeiro passo já foi. Segundo passo. No segundo passo, eu quero desenhar no plano. Qual é o plano que eu quero? O YZ. Então, o que eu vou fazer? Eu vou zerar o x. Então, meu z vai ser o h de 0y. Olha, quando eu zerar o x, ficar só com y, vai ficar só y ao quadrado. Então, z igual a y ao quadrado. Mas isso daqui é uma função, de novo, uma parábola. Y e z. Eu vou ter aqui uma parábola com cavidade para cima, passando a origem. Pronto, já foi. Terceiro passo. Vou desenhar agora no plano XZ. Vou fazer de outra cor aqui também. Só para ficar mais organizado. Plano. Esse aqui foi o plano YZ. Agora o plano XZ. Então aqui vai ser Z igual. Agora eu vou zerar o Y. Então vai ficar X e 0. Quando eu zero o meu Y, vai ficar menos X quadrado. Ó, menos X quadrado. Aqui. Então, a minha função agora deu um pouco diferente. Não deu exatamente igual. Porque se eu fizer aqui o plano cartesiano, a minha função aqui, ó. A minha função ela é menos x quadrado. Então, ela é parábola com cavidade para baixo, passando pela origem. Então, agora, o meu gráfico seria assim. Pronto. Então, deu um gráfico ali um pouco diferente. Quarto passo. Quarto passo são as curvas de nível. Bom, para as curvas de nível, eu vou considerar aqui alguns valores. Por exemplo, vou considerar C igual a 1. Quando eu considero C igual a 1, olha só o que eu vou obter. Y ao quadrado menos x quadrado igual a 1. Isso aqui é a equação do quê? Da hipérbole, né? Que a gente acabou de ver. Só que agora, ó, perceba que o x que é o negativo, o y é positivo. Quer dizer que a hipérbole agora ela corta o eixo y. Então, eu vou fazer aqui embaixo.
Então, neste caso aí, a minha hipérbole, ela está cortando o eixo y. Então, ela faz assim. Tá? Então, eu tenho uma hipérbole aqui, uma em cima, uma embaixo. Agora, conforme eu for jogando valores assim, 2, 3, 4, eu vou tendo hipérboles também, cortando ainda os eixos, só que mais em cima e mais embaixo. Então, vai ser sempre assim, só que cuidado. É bom você colocar um valor negativo, porque não esquece que a imagem ela pode ser negativa. Porque da feita que eu coloco um valor negativo, por exemplo, menos 1, como é que fica aqui? Se eu coloco menos 1, aqui vai ficar y² menos x² igual a menos 1. Se eu multiplicar por menos 1 em todos os lados, aqui vai ficar x² menos y². Deixa eu fazer aqui embaixo. Olha, eu vou fazer aqui embaixo com calma. Então vai ficar y² menos x² igual a menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, vai ficar x² menos y² igual a 1. Então, isso aqui ainda é uma hipérbole, só que cortando agora o eixo x. Então, seria assim, ó. Então, essa curva de nível aqui é a curva de nível menos 1. E essa outra aqui é a curva de nível 1. Então, sempre que eu tiver valores positivos, eu vou ter hipérboles cortando o eixo y. E sempre que eu tiver valores negativos, eu vou ter hipérboles na projeção cortando o eixo x. Então, é esse daqui que é o meu mapa de contorno. Tudo bem? Agora a pergunta é, beleza, pessoal, entendi. Agora, como é que vai ficar esse gráfico aí já, né? Com essas cores de nível aí, hipérboles e tudo mais. Vamos ver. Parte final é o gráfico. Depois que eu fizer o gráfico aqui, eu também vou mostrar no GeoGebra, só para a gente visualizar melhor. Então, quinta e última parte, quinto e último passo. Vou fazer aqui o gráfico. Para fazer o gráfico, eu já sei que ele é tridimensional. Então, vou colocar aqui os três eixos, x, y e z. De novo, eu vou olhar para o plano YZ. Eu vou desenhar a mesma figura que eu desenhei anteriormente. Então, voltando para cá, para o segundo passo. Lembra, ó, deu essa parábola aqui, com cavidade para cima. Então, essa parábola eu vou repetir ali. Então, venho e só venho repetir a parábola. Está aqui, só isso. Perceba que essa parábola, pelo menos onde ela está, vocês concordam comigo que essa parábola ela se encontra do solo, ou seja, do plano XY para cima. Essa parábola aqui ela se encontra do plano aqui XY do chão para cima. Então, essa parábola aqui, ela envolve valores, curvas de nível positivas. Nós vimos aqui, ó, que quando as curvas são positivas, você tem hipérboles cuja projeção corta o eixo y. Então, estão para o lado do eixo y, para cá e para cá. Então, está aqui o eixo y, então eu vou desenhar hipérboles aqui. Aí vai ficar assim, ó. Uma hipérbole aqui, outra hipérbole aqui. Agora falta fazer equivalente do outro lado. Uma hipérbole aqui e outra hipérbole aqui. Então, ficou uma superfície, ó, assim. Veio na parte de cima. Mas não terminou. Porque agora eu tenho que olhar para o XZ. Lá no plano XZ, eu tinha uma parábola com cavidade para baixo. Então, vou fazer a parábola aí. Só que o eixo XZ, ele não está exatamente no plano. Ele está assim um pouco inclinado. Então, eu tenho que fazer uma parábola meio que assim, de lado. Então, vai ser uma parábola mais ou menos assim, ó. Tá? Então, isso aqui é a minha parábola. Aí, essa parábola aqui, ela está do chão para baixo, valores negativos. Nos valores negativos, eu tenho hipérboles que cortam aqui, ó, na direção do eixo X. Então, aqui eu vou fazer algumas hipérboles.
Aqui, aqui, aqui e aqui. Então é como se eu tivesse aqui algo meio que subindo e aqui algo meio que descendo. Mas como é que isso? Subindo e descendo? Bom, isso aqui é normal. Isso aqui a gente chama até de macela de cavalo, né? Normalmente. Essa função aí a gente vai ver ela ao longo do nosso curso aqui. Vou mostrar ela no GeoGebra, só para a gente enxergar melhor. É uma função bem simples, mas ao mesmo tempo bem interessante. Então, ó, a função é simplesmente y ao quadrado menos x ao quadrado. Tá aqui, ó. Essa é a nossa função. Então, perceba, ó, que aqui no plano YZ, você tem uma parábola com cavidade para cima. Mas se você virar aqui, ó, para o plano XZ, você tem uma parábola com cavidade para baixo. Então, aqui, ó, você está subindo, se tivesse uma rampa aqui, subindo, mas aqui você está descendo, ó, se tivesse uma rampa aqui descendo. Tá? Então, é assim mesmo que é a nossa função. Deu para entender, pessoal? Gostaram da função, do gráfico? Interessante, né? Então é isso. Quarta-feira estaremos aqui de novo. Nós vamos começar a estudar limites de funções de n variáveis. Então, não faltem, o assunto é importantíssimo. Obrigado pela presença e a gente se vê quarta-feira.